Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Mais uma quinta-feira de programa ao vivo, 6 de outubro, e hoje nós vamos abrir a série Sindicalismo e Campanhas Salariais, porque desde que começamos este programa, neste formato, nós fazemos programas temáticos. Eu não vou aqui repetir a ladainha de todos os programas, dos temas que nós já tratamos aqui, temas amplos, temas variados, mas focados no mundo do trabalho, em tudo aquilo que é mundo do trabalho. Formação sindical, campanha salarial, memória sindical, participação política do movimento sindical e assim por diante. Hoje nós vamos falar do balanço das campanhas salariais. Nós vamos tratar com o nosso convidado, que é o José Silvestre Prado de Oliveira, coordenador de Relações Sindicais do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O Silvestre vai nos contar como é que foram as negociações, qual é o saldo, né, das negociações salariais do primeiro semestre, num ambiente de crise econômica, recessão forte, recessão econômica e de grave crise política, a crise que resultou no impeachment da Dilma e assumiu aí o vice, Michel Temer, e está fazendo um governo muito conservador, de ataque a direitos dos trabalhadores e um governo que não tem boas notícias para o mundo do trabalho. Então nós vamos, eu estava brincando aqui antes do programa começar, que eu ia dizer assim, Silvestre, a primeira pergunta que eu vou fazer é você analisar as eleições. As eleições agora do domingo passado, que é uma fria desgraçada, né? Analisar essa encrenca aí. Mas é só de brincadeira, o Silvestre vai falar de campanhas salariais. Antes do Silvestre, temos a nossa Ariane Soares, que encaminha as perguntas, as participações dos telespectadores e dos internautas. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, Franzinho? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Silvestre. Obrigado por sua participação no programa. E boa noite a você, internauta, que nos acompanha em mais um programa do Repórter Sindical. É um prazer sua presença. Estou aqui para receber as suas perguntas. É muito fácil você participar. Você pode enviá-las através do nosso WhatsApp, 942709363. Temos também o e-mail tv@agenciasindical.com.br ou por meio do Facebook. Nós temos o Facebook, a Agência Sindical, já fizemos as postagens. Você pode fazer o seu comentário e enviar a sua pergunta. Estou aqui aguardando. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Vamos começar então com o nosso Silvestre, o nosso convidado. Silvestre, o DIESE habitualmente faz dois balanços, o balanço do primeiro semestre e o balanço do segundo semestre. O balanço do primeiro semestre foi feito recentemente e eu te pergunto qual é o saldo, o que o DIESE extraiu de concreto das negociações salariais do primeiro semestre. Indo mais além, os trabalhadores conseguiram pelo menos repor a inflação ou ficou, digamos, na média abaixo da reposição? Franzinho, primeiramente, boa noite aos internautas. Prazer mais uma vez estar aqui no programa. Bom, primeiro eu gostaria de comentar não apenas os resultados das eleições que os trabalhadores, enfim, e os seus sindicatos negociaram nesse primeiro semestre de 2016, que infelizmente são resultados ruins, se nós considerarmos a trajetória, né, das negociações nesses últimos anos, sobretudo a partir de 2005, 2006, excetuando o ano da crise que foi 2009. Mas mesmo assim, os resultados de 2016 para esse primeiro semestre são resultados piores do que nós observamos em 2009. O que ocorre? Nós tivemos no Brasil, em 2016, né, e que vem já de 2015, todo um processo conturbado, né, onde a dimensão política, né, da crise brasileira teve digamos assim, uma interferência muito grande, né, no desempenho, enfim, da economia brasileira. Contaminou a economia. Teve uma contaminação grande por parte da política, digamos assim, na atividade econômica de uma maneira geral. E isso influenciou, né, os resultados das negociações salariais. Então você teve uma conjuntura
já vem de 2015, né? Os resultados apurados pelo Diese mostram que em 2015, sobretudo no segundo semestre, já tinha ali apontando uma tendência de piora nas negociações, o que se confirmou no primeiro semestre de 2016. Que nós tivemos, como eu falei, uma conjuntura que combina inflação elevada, Sim. Queda da atividade econômica, né? A economia já vinha em queda desde o final de 2014, continuou em 2015 e se aprofundou em 2016. Então você tem elevação da taxa de inflação, queda da atividade econômica de uma maneira geral, aumento das taxas de desemprego, queda na renda, restrição do crédito em razão dos aumentos da taxa de juros, da taxa Selic. Então tudo isso configura um cenário muito difícil para a negociação, né? Isso resultou numa negociação cujas negociações que tiveram ganho real de salário ficaram num patamar acima da inflação, em torno de 25% das negociações tiveram 25%, apenas 25% desse conjunto de negociações tiveram algum ganho real, ou seja, reajuste superior ao INPC para as respectivas datas básicas. Quando a nossa trajetória nos últimos anos era de patamares de negociações superiores ao INPC da ordem de 80%. Mas, Silvestre, deixa eu fazer uma observação aqui do leigo. Eu acredito que 1/4 das categorias conseguir aumento real acima da inflação, ainda que aumento pouco inexpressivo, é tirar leite de pedra. Como é que vai conseguir, na verdade, há que ter muita habilidade na negociação, há que ter muito poder, né, na mesa e de mobilização, porque eu imaginava até que fosse menor o índice dos que obtiveram aumento acima da inflação. É 1/4 das categorias. Estamos longe do pior do mundo, mas também não é catástrofe, ou é? Não, eu não diria que é catástrofe. O que eu estava ponderando é esse patamar frente à trajetória, ou seja, a média que nós tínhamos, que os trabalhadores vinham conseguindo desde 2004. E, sobretudo, a partir de 2006, 2007, excetuando de 2009. Então, foi nesse sentido que eu falei agora. Você tem razão, quer dizer, num cenário, numa conjuntura adversa como essa, você conseguir 25% das negociações terem algum ganho real, ainda que tenha sido em patamares pequenos, não é desprezível frente a esse cenário. Agora, se nós considerarmos também as negociações que zeraram a inflação, ou seja, empataram com o INPC, a gente chega num índice superior aí a 65%. Né? Então, você pode dizer o seguinte, 65% das negociações realizadas nos primeiros semestres, no mínimo, empataram. Mais 25% tiveram aumento? Então, você tem aí um conjunto aí superior a 65% delas, no mínimo, empatando com a inflação. Tá. Né? Que, insisto, ou melhor, repito, nessa conjuntura não é desprezível. Certo. Né? Perfeito. Silvestre, obrigado. Eu já vou entrar com as perguntas. Mas antes de entrar com as perguntas, quero fazer aqui um comentário. Eu estava no táxi vindo para cá e aí eu recebi uma ligação pelo WhatsApp. E é um taxista do Rio de Janeiro, Wagner, que me acompanha pelo Facebook e assiste ao nosso programa pela internet. O programa nosso que também passa na TV Guarulhos aos sábados. Então, quero mandar um abraço ao Wagner. Fiquei muito feliz com o telefonema dele. E eu gosto muito do povo do Rio, né? Aliás, eu gosto muito do Rio de Janeiro. Pena que não tenha tempo essa vida de correria, a gente acaba não indo para o Rio, para aquela cidade linda e povo de bem com a vida, que é o povo carioca. Obrigado, viu, Wagner? Passar as perguntas à nossa Ariane Soares. Ariane, as perguntas difíceis, tá? As fáceis você encaminha aqui para mim, tá bom? Tá bom. Pergunta é de Vitor Nuzzi, jornalista, mandou para a gente hoje através do WhatsApp. Até que ponto a inflação, ainda que com perspectiva de redução, e o desemprego vão dificultar as negociações salariais deste ano e do próximo? Bancários, ele fez um comentário, né? Bancários estão prestes a fechar um acordo que não fecha a inflação neste ano, só em 2007. Outras categorias também têm tido dificuldade para obter reposição pelo INPC. Isso daí foi antes da assembleia que ocorreu hoje dos bancários. Ele mandou essa pergunta. Olá, Vitor.
Olha, é fato que a inflação é uma variável importante na definição do tamanho do reajuste e, portanto, do ganho real. De outro lado, você tem também uma outra variável que tem uma interferência que pesa, que conta muito na negociação, que é o desemprego. O Brasil, infelizmente, vive um drama, né? Você tem aí uma taxa de desemprego, a medida, por exemplo, pelo Diese e Fundação SEAD aqui na região metropolitana de São Paulo, da ordem de 17%. Considerando a taxa de desemprego medida pelo IBGE através da PNAD, essa taxa já é superior a 11%, ou seja, está em torno de 11,5%, 11,6%, projetando aí um contingente de desempregados da ordem de 12 milhões de brasileiros. Então, a situação é extremamente difícil. O exemplo dos bancários que você citou, quer dizer, os bancários é um dos setores de atividade econômica cuja margem de ganhos, cuja margem de lucro é uma das maiores, né? Não é no Brasil, do mundo. E, no entanto, os bancários estão saindo de uma greve, né? Acabaram de aprovar agora na Assembleia, agora há pouco, uma greve que durou 31 dias. Né? Essa informação aqui é em primeira mão, fechou acordo agora à noite. No caso aqui de São Paulo, né? Não sei dizer se isso é extensivo ao Brasil, mas pelo menos para São Paulo, a informação que nós recebemos agora é que os bancários dos bancos privados e do Banco do Brasil aceitaram a proposta dos bancos, que é 8% de reajuste, Sim. Portanto, abaixo da inflação, do INPC, para o 1º de setembro, alguma melhora no abono e outros itens relativos aos benefícios. Que é chamado de salários indiretos. Sim, que é um conjunto de benefícios que também também considerados como salário indireto, enfim. Então, Vitor, é um quadro extremamente difícil. Eu acredito que, a julgar pelos bancários, que é uma das categorias, né, que tem uma maior tradição de luta, de organização, etc., e não estão, e mesmo depois de 30 anos de greves, não conseguiram zerar a inflação. Mas não dá para desconsiderar que, diante desse cenário, foi possível, digamos, negociar. Agora, é muito difícil a negociação numa conjuntura de recessão como o Brasil está vivendo. 31 dias de greve, fazia muito tempo que nós não tínhamos uma greve tão grande de uma categoria nacional como são os bancários, que a campanha dos bancários ela é feita nacionalmente, que o piso que vale aqui em São Paulo, vale no Paraná, vale em Minas e assim por diante. Bom, avisa aqui o Edu que nós temos um momento, olha, duas instituições importantes falam aqui no nosso programa. O Diese está aqui presente pelo Silvestre e o DIAP por seu diretor de documentação, Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho. O Toninho vai falar, mas antes do Toninho falar, eu quero fazer um comentário. O Robson Gazola me ligou de Mogi das Cruzes, onde está acontecendo o 25º Congresso Sindical Comercial do Estado de São Paulo, e me disse, olha, o Toninho fez uma palestra brilhante aqui, muito didática, a respeito dos efeitos da PEC 241, Proposta de Emenda Constitucional 241, que é uma espécie de tática de guerra, que passa com os aviões, jogam bomba e depois a infantaria avança. Primeiro, a PEC 241 desmonta o Estado. E na sequência vem a reforma sindical, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma do ensino e tudo o que a direita gosta e quer e deseja. Então, parabéns, Toninho. Vamos a falar dele? Vamos lá? Olá, Franzinho, tudo bem? Aqui é Toninho do DIAP, aqui de Brasília, trazendo para você uma rápida avaliação da eleição municipal. O que tem se vendido Brasil afora é de que a esquerda foi flagrosamente derrotada, que as forças que dão sustentação ao governo que saíram vitoriosas e que, portanto, a agenda governamental em bases neoliberais, como a PEC 241, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e outros pontos mais, sairiam fortalecidos desse processo eleitoral na medida em que o eleitorado teria sufragado esse tipo de ideia. O que precisamos dizer e chamar a atenção é de que isso não é verdade, isso não procede. De fato, houve
uma derrota importante do PT em função desse conjunto de denúncias que recaiu sobre o partido, mas o grande vitorioso dessa eleição, na verdade, foi o voto branco e o voto nulo e a abstenção. Não há nenhum governante eleito que tenha superado nos grandes centros os brancos e nulos, e o exemplo de São Paulo é ilustrativo nesse particular. Então, o que há, na verdade, é uma grande desilusão com a política, e isso realmente é trágico. Precisamos conscientizar a população para a necessidade da participação. Se tivesse havido participação, certamente essas forças não teriam sido eleitas em primeiro turno do modo como foi. Muito bem, muito bem. Para quem gosta de analisar eleições, eu recomendo que se leia a coluna do Jânio de Freitas, hoje na Folha de São Paulo, onde ele fala dos números reais das eleições. Então é interessante a avaliação, inclusive, da eleição aqui de São Paulo. Perguntas temos ou podemos tocar o programa? Temos perguntas, Ariane? Temos. Então, eu vou passar para a Ariane Soares com novas perguntas para o nosso convidado, Silvestre Prado, coordenador de Relações Sindicais do DIEESE. Vamos lá? Josinaldo José de Barros, o Cabeça, nos enviou hoje também, pela tarde, uma pergunta pelo WhatsApp. Ele é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Presidente em exercício, né? Ah, bom. O Cabeça. Pergunta: como você enxerga as reformas trabalhistas e previdenciárias para a classe trabalhadora? E o que fazer para voltar a gerar emprego e renda? Olá, Cabeça. Legal a sua pergunta. Vamos lá. Já presidiu o DIEESE há um tempo. Já foi presidente do DIEESE, é verdade. Bem lembrado, Franzinho. Olha, Cabeça, o conjunto de reformas que está sendo anunciado aí pelo governo, todas elas vão na direção de, digamos assim, tirar direitos dos trabalhadores, né? Vão na direção, por exemplo, de cortar recursos para as políticas públicas de uma maneira geral, caso especificamente da PEC 241, né, que o Toninho muito bem comentou na fala dele. A reforma da Previdência, como todos nós sabemos, na hipótese dela ser aprovada nos moldes que estão sendo propostos, é uma tragédia, né, para os brasileiros, sobretudo para aquela camada da população, para os trabalhadores de baixa renda e mais pobres que entram cedo no mercado de trabalho, e se a idade for de 65 anos, significa que essas pessoas vão trabalhar 45 anos ou mais, né? Então isso é uma coisa. A reforma trabalhista, tratando especificamente e aqui destacando o que está sendo considerado aí o negociado sobre o legislado, também temos que ponderar o seguinte: o movimento sindical, e você sabe muito bem, uma das ações, né, fundamentais do sindicato é a negociação. Portanto, o sindicato, por princípio, é defensor da negociação. Mas desde que essa negociação tenha as mesmas condições, ou seja, elas tenham simetrias entre o trabalho e o capital. Não é o que ocorre no Brasil, né? Então, temos que fazer a discussão da reforma no sentido de enfrentar esse debate da reforma, mas jamais aceitar o negociado sobre o legislado nos moldes que o governo está propondo, né? Então, e o último comentário em relação à sua pergunta, que diz respeito ao como é que faz para o Brasil voltar a crescer, a gerar emprego. Enfim, tem uma série de questões que precisam ser trabalhadas, definidas do ponto de vista da política econômica brasileira, para que permita fazer com que o Brasil reencontre o caminho do crescimento econômico, com geração de emprego, com distribuição de renda e assim por diante. Agora, isso passa necessariamente pelo papel do Estado, né? O Estado brasileiro. Isso passa necessariamente pela questão do investimento.
que as medidas que o governo está anunciando, grande parte dela, vai exatamente na direção contrária, ou seja, de cortar o investimento público, do ajuste fiscal, da austeridade, né? Então, ainda mais num país como o nosso, que, na verdade, quem puxa, historicamente, puxa o investimento privado é o investimento público, né? Nós temos vários gargalos na área de infraestrutura, então, se não tiver investimento público do Estado, dificilmente você vai ter o investimento por parte do setor privado. E, para concluir, o que o governo está fazendo, quando está anunciando, por exemplo, as medidas de privatização, vide o exemplo do pré-sal, quer dizer, tirar a Petrobras, né, da exploração do pré-sal é um absurdo, né? O que só prova que o governo é um governo que está implementando uma política econômica que vai exatamente na direção contrária, né, da experiência mais recente que a gente teve, que permitiu, com todos os erros, todos os problemas, mas permitiu você reduzir a desigualdade social, melhorar o padrão salarial dos trabalhadores, ter ganhos reais, como nós estamos apontando aqui o próprio Diese aponta nos estudos, e você, enquanto um dirigente sindical, testemunha disso, né, porque tem negociado, inclusive, ganhos reais, né, para a sua categoria e assim por diante. Então, o Brasil está numa conjuntura extremamente difícil, e não apenas do ponto de vista da dimensão econômica, mas eu acho que tem uma questão fundamental que tem sido objeto de discussão, que é duas coisas que eu queria só para concluir, claro, Franzinho, que é o seguinte, que é muito perigoso, né, que é, primeiro, o protagonismo que o judiciário no Brasil está assumindo. Sim, sim. Né? Hoje nós temos exemplo aí por exemplo, de questões que são do âmbito da Justiça do Trabalho estão indo para o Supremo Tribunal Federal. Sim. E as decisões que o Supremo e a Justiça brasileira têm tomado em relação a uma série de questões são extremamente preocupantes. Então, acho que tem uma mudança, isso é que é fundamental, a gente entender e analisar, tem uma mudança do papel do Estado no Brasil. Quer dizer, as forças que estão no governo atualmente atuam no sentido de ter uma política econômica e, portanto, um país, né, muito mais voltado, né, para o atendimento das questões, né, de fora, ou seja, atender interesses externos do que propriamente o interesse de um Estado brasileiro voltado para as questões e para a melhoria, para a distribuição de renda, para a consolidação da democracia brasileira. Perfeito. Silvestre, obrigado. Depois eu quero que você só me diga um último número. Então, nós já citamos aqui do balanço do primeiro semestre que 25% dos acordos obtiveram ganho real. 69 ou 65, não me lembro, igual ao INPC. E quantos tiveram aumento real? Você tem... Não, você tem... No primeiro semestre... Tiveram abaixo da inflação. Então, isso. No primeiro, em torno de 34%. 34%. Na verdade, um terço, mais ou menos. Na verdade, igual ou superior à inflação, foi em torno de 65%. 65%. O restante, ou seja, em torno de 35%, teriam sido aquelas negociações que sequer zeraram a inflação na database. Perfeito, perfeito. Eu só queria, antes do Edu chamar a reportagem, eu queria fazer um comentário. O Silvestre, evidentemente, representa uma instituição que é o Diese. O Diese tem 60 anos, presta uma grande quantidade de serviço para o movimento sindical brasileiro, em muitas áreas, pesquisa, ICV, né? O Diese é uma instituição séria, de altíssima respeitabilidade, etc. Agora, eu não represento instituição nenhuma, então eu quero dizer o seguinte: hoje o Henrique Meirelles, que é agente do capital internacional financeiro, vai fazer um pronunciamento em rede de rádio e televisão. Então eu queria saber se os paneleiros vão bater panela, porque ele não dará nenhuma notícia boa. Nenhuma notícia boa. O que nós temos concretamente no Brasil é que aqui houve um golpe de Estado, um golpe paraguaio, que não é mais com tanque na rua, que é usando o instrumento do judiciário, da mídia e do parlamento, e de forças reacionárias que tem na sociedade. Eu não estou aqui sendo advogado de defesa do PT, porque o PT deve ter seus advogados de defesa, eu não sou. Eu sou advogado de defesa do interesse nacional. O governo que aí está é um governo a serviço do capital internacional. Então o desmonte do Estado, entrega de pré-sal,
Essa PEC 241, que corta verbas de educação e saúde e que, de certa forma, amordaça as prefeituras e os estados para fazer investimento, isso faz parte de um projeto de enfraquecimento do Estado brasileiro. E se você enfraquece um Estado nacional, você favorece o Estado hegemônico. Na eleição dos Estados Unidos, agora neste momento, o que se discute não é outro assunto, senão como é que vai ser a direção dos interesses do Estado americano, da pátria americana. Lá eles não acham que é caipira e retrógrado discutir a pátria, não. Lá eles colocam no centro do debate, porque eles sabem que isso é absolutamente fundamental. Então, evidentemente, que eu não vou pedir aqui ao convidado que faça com essa veemência que eu estou fazendo, até porque eu estou aqui, ele está falando mais sobre a questão do Diese e das campanhas. Mas há um processo de entrega, de venda da pátria. É isso que verdadeiramente está acontecendo no Brasil e uma parte da classe média embarcou nessa onda e nós já vimos o que aconteceu isso no governo Collor, que também era o governo privatista e nos meteu numa crise que nós demoramos anos e anos para resolver. Não quero vaticinar, mas o desenho lá de trás nos aponta qual vai ser o horizonte aqui da frente. Ainda mais tendo esses personagens que nós temos aí, Temer, Henrique Meirelles, Padilha, Gedel, Jucá, Eduardo Cunha, Renan, etc. Não espere grande coisa daí, não. Vamos lá. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região realiza o 8º Encontro da Juventude. O evento, que ocorre no anfiteatro do Colégio ENIAC, conta com diversos estudantes e também juventude metalúrgica. Como você já pode ver, a fila já está grande, tem bastante gente por aqui. Durante o evento terão aí diversas palestras, sorteios de brindes e também de bolsas de estudos. Você acompanha então, a partir de agora, como é que foi o evento. Eu gostaria que você falasse pra gente por que é importante o jovem participar de eventos como esses, em que aproxima o sindicato da juventude. Eu creio que é importantíssimo porque o sindicato é de uma categoria, mas essa categoria mora numa comunidade, tem filhos, tem vizinhos, então o sindicato se insere também nesse processo. Mais do que isso, você já vai conversando com a criançada, com a juventude, sobre aquilo que é importante, na linguagem deles, se necessário, né? Do jeito que o menino está fazendo aqui, o Célio, muito bem. Eu creio que isso cada vez mais aproxima a criançada daquilo que é importante, a união, a confraternização, a solidariedade, a amizade, palavras que estão muito em desuso hoje. A principal responsabilidade da juventude é a consciência política. Eu não estou falando de partidarismo, eu estou falando de consciência política, porque todas as mudanças que teve no Brasil e no mundo teve a participação da juventude, do movimento estudantil, nas conquistas trabalhistas, nas conquistas sociais, na democratização do país, teve a participação efetiva do movimento estudantil. Então eu não vejo nenhuma mudança positiva para o nosso país sem a participação do jovem, sem a participação do estudante, sem as entidades de classe envolver a juventude no seu trabalho do dia a dia. Então, o nosso evento, o intuito maior é realmente mostrar para essa juventude a importância dela na participação da sociedade e da política. Mas, além de passar essas palestras para esses jovens, nós procuramos também agradá-los de alguma forma, né, para poder incentivá-los, e distribuímos brindes, fazemos sorteios. O secretário-geral Célio sempre faz uma gincana muito legal, onde os jovens participam, tem uma interação muito legal dos jovens com a execução do evento. Então, a gente acaba, de alguma forma, agradando eles também e passando conhecimento. Muito boa matéria, muito boa reportagem. Encontro da Juventude dos Metalúrgicos de Guarulhos, 8º encontro, lotou o Colégio ENIAC, palestras, uma manhã muito assim, energética, muito feliz com jovens. Onde tem juventude tem barulho no bom sentido
e lá aconteceu o evento, parabenizar o sindicato, porque tem a preocupação de levar a discussão sindical, política e cidadã para a juventude. A propósito, eu quero mostrar, Eduardo, o Jornal do Sindicato, que chegou da gráfica ontem, Jornal de Setembro, 245, é a edição, ano 22. Trabalhadores ampliam lutas por aumento, emprego e direitos. E aqui está uma chamada do Encontro da Juventude. Encontro da Juventude reúne 300. E uma outra chamada, Festa das Crianças, que será dia 16 no Clube de Campo do Sindicato. Também registro um importante artigo publicado hoje pelo Ricardo Patá, presidente da UGT, na Folha de São Paulo, na Tendências Debates, página 3, espaço nobre da Folha de São Paulo, o falso déficit previdenciário, Ricardo Patá, presidente da UGT. Ele aponta números dizendo que a Previdência, na verdade, quando o governo fala em crise, não dá os números reais da Seguridade Social, inclusive aquilo que advém do COFINS, há outras verbas que são de monta, são fortes, têm um certo impacto, e o governo, na hora que lhe interessa, esmerilha isso e não põe na conta da Previdência. Parabéns, Patá. Amanhã vamos repercutir no site da Agência Sindical uma fala sua. Quero registrar também, antes de passar para o Silvestre novamente, que ontem, dia 5, a Constituição Brasileira completou 28 anos. E no dia do aniversário da Constituição, o governo botou em votação na Comissão Especial a PEC 241, que é uma PEC que ataca um dos pilares da Constituição, que é um Estado que tenha proteção social, um Estado que tenha protagonismo na vida dos brasileiros e não seja um escritório de negócios do grande capital, como é que esse povo que está aí quer. Então, é importante, lá estavam os servidores também se mobilizando. Servidores que até a Constituição de 88 sequer tinham direito a se sindicalizar. Então, aos que espancam a nossa Constituição, fazem por interesses escusos. Silvestre, vamos voltar aqui ao foco do programa, que são as campanhas salariais. Nós temos químicos, têxteis, vestuário, metalúrgicos, comerciários, petroleiros e outras grandes categorias para o segundo semestre. O Diese tem acompanhado essas negociações? E que orientação dá o Diese às diretorias, que suporte o Diese dá a essas categorias nessa conjuntura? Nós temos algumas informações aí, do segundo semestre, julho, agosto e setembro, são poucas ainda, mas de toda maneira, esses dados estão revelando que a situação de 2016, ou seja, as negociações do segundo semestre, portanto, quando nós fecharmos o ano, ela não vai se alterar muito do que ocorreu no primeiro semestre. Tá. Ou seja, esses patamares, seja do ponto de vista da proporção de negociações acima do INPC, seja aquelas que ficaram exatamente iguais ou mesmo aquelas que ficaram abaixo. Você citou essas categorias, são categorias importantes, né? Algumas delas não fecharam ainda, é o caso de petroleiros, é o caso dos químicos, né? Bancários acabou de fechar. É importante destacar, essas categorias, historicamente, têm, pela sua tradição, elas são, digamos assim, uma espécie de farol de referência para outras negociações. Agora, o cenário é tão ruim, né, e que é difícil imaginar que, mesmo essas categorias com a tradição e com o poder de negociação que elas têm, consigam reverter esses resultados a ponto de a gente, na média, melhorar os resultados do ano de 2016. Você tem também uma outra categoria importante que tem database, grande parte dela tem database no segundo semestre, que são os trabalhadores metalúrgicos. Sim, sim. Né? Só da Força Sindical com o Estado de São Paulo, cerca de 700 mil. Exatamente, cuja database é novembro. Você tem o pessoal de setembro, né, de montadoras, enfim, e assim por diante. Então, é um cenário, insisto, é um cenário muito, muito ruim, muito adverso para os trabalhadores. Agora, eu acho que, embora nós estejamos tratando de negociação salarial, né, de campanhas, etc., eu acho que isso não está dissociado, tá,
das questões econômicas do país e também das questões de ordem política. Então eu queria destacar aqui uma questão fundamental do ponto de vista da economia brasileira, que são os juros, né? Ou seja, nós continuamos com a taxa de juros absurda, né? É verdade que a taxa real mais alta do mundo? É a mais alta do mundo, né? E mais grave ainda, que você tem um processo de discussão com a PEC que congela congela as despesas do setor público federal, e nada se fala, por exemplo, sobre a taxa de juros. Quer dizer, o Brasil transfere anualmente em torno de 500 bilhões de reais, ou seja, são recursos do Tesouro que são transferidos para o sistema financeiro e, portanto, para os bancos e também para as pessoas físicas e jurídicas que são detentoras de títulos da dívida pública. Então isso significa que 500 bilhões é quase 2,5 vezes o déficit que o governo anunciou para o ano de 2016, né, da ordem de 170 bilhões de reais. E não se discute, os juros é como se fosse está dado, ninguém fala, olha, bom, se você reduzisse a taxa de juros, você imagine o que é que teria de recursos que o governo federal poderia usar, aplicar, investir, enfim, do ponto de vista do orçamento da União. Mas é uma questão que, inclusive, eu acho que o movimento sindical tem que discutir essa questão dos juros. Isso é uma coisa que tem que, não apenas as centrais sindicais, mas também os sindicatos têm que estar atentos para esse debate, para esse enfrentamento, né, da taxa de juros. Perfeito, perfeito. Obrigado, Silvestre. José Silvestre Prado, coordenador de Relações Sindicais do DIEESE. Hoje falando das campanhas salariais, já fez aqui o balanço do que foi o primeiro semestre, também fez algum comentário acerca daquilo que nos espera no segundo semestre, sem desconsiderar que a árvore e a floresta, ou seja, uma campanha salarial, independentemente de qual seja o resultado, não está dissociada da conjuntura e do contexto. Nós precisamos mudar os parâmetros da economia, macroeconômicos, precisamos reduzir juros. E eu já falei até para o Juruna, o pessoal do movimento sindical, é preciso fazer um tipo de publicação, Silvestre, que explique para a dona Maria, o seu José, o seu João, o porteiro do prédio, o taxista, o metalúrgico, o químico, o comerciário, quanto é que custa a taxa de juros na sua vida real, no seu cotidiano. Qual impacto tem na sua vida real, para não ficar parecendo que é uma discussão de economista, de teoria econômica. Não, não. O aumento dos juros e do custo do dinheiro, do crédito, isso impacta a nossa vida cotidiana. Precisaria fazer um trabalho, a gente tem feito nos metalúrgicos, de vez em quando publica alguma coisa no jornal, no site, etc., mas haveria de se fazer de forma mais sistemática. Edu, me avisa que nós temos um intervalo, me parece que é uma chamada de uma entidade da UGT, é isso? Então vamos lá, vamos ao intervalo, voltamos já já com o Silvestre Prado falando das campanhas salariais, das negociações coletivas e falar um pouco também do DIEESE, ok? Companheiros, nossos direitos estão sendo ameaçados. Os patrões querem tirar de nós tudo aquilo que conquistamos a duras penas. Cesta básica, adicional noturno, convênio médico, adiantamento salarial, dia do padeiro, entre outras conquistas que tivemos. Precisamos lutar. Por esta razão, estamos convidando e convocando todos os trabalhadores do setor de panificação e confeitaria para uma assembleia, dia 7 de outubro, às 17 horas, na sede do sindicato, a Rua Major Diogo, 126, na Bela Vista. Vamos lutar, vamos fazer jus à luta que o sindicato sempre fez. Não podemos admitir direito a menos, não se pode. Temos que conquistar sempre direitos a mais. É por esta razão que espero você na Assembleia, dia 7 de outubro, às 17 horas, na Rua Major Diogo, 126, na Bela Vista. Outra categoria importante com database em novembro, os padeiros, né? É uma categoria grande aqui na metrópole, né? Na Grande São Paulo.
e o Chiquinho Pereira, seu presidente, está convocando para a Assembleia amanhã. Eu quero ver se acompanho a Assembleia, gostaria muito de poder acompanhar. Faz tempo que eu não vou a uma Assembleia lá do Sindicato dos Padeiros. O Edu nos avisa que temos perguntas, então vou passar para a nossa Ariane Soares, que vai encaminhar perguntas para o José Silvestre Prado de Oliveira, coordenador de Relações Sindicais do DIEESE. Ele é baiano, geógrafo, formado pela PUC de São Paulo, tem pós-graduação em Economia e Gestão de Relações do Trabalho. Portanto, é uma pessoa qualificada, tem formação acadêmica, títulos, etc. Ariane, em razão desse currículo que eu li aqui, mande perguntas dificílimas, faz favor. Pergunta do jornalista Robson Jugazola. Silvestre, as campanhas salariais atuais têm perdido itens econômicos como cesta básica e benefícios semelhantes? Olá, Robson. Olha, embora o nosso foco aqui, ao analisar os resultados das campanhas, seja a questão do reajuste, né, dos ganhos reais, Robson, o que a gente pode dizer é o seguinte: esse conjunto de benefícios ou de salário indireto, né, como ticket de refeição, cesta básica, vale alimentação, etc., o que tem ocorrido é o seguinte: nesse momento de crise como nós estamos vivendo, e você como jornalista experiente que acompanha o mundo do trabalho, as negociações, também sabe que é um momento que você, por força das circunstâncias, ou seja, por força da diversidade conjuntural, os sindicatos muitas vezes são obrigados, né, a negociar, na medida que muitas vezes não conseguem ganho real de salário, negociam uma melhora nos benefícios, desses que eu fiz referência agora. Então, eu diria que não tem havido, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, não tem havido piora, né, desses benefícios. Ao contrário, eles, como eu falei, dado as circunstâncias, eles têm sido utilizados, de certa forma, para compensar, muitas vezes, o reajuste sem ganho real de salário. Isso é típico, assim como também é típico de conjunturas, de momentos adversos, de recessão, de crise, como que o Brasil vive no momento, que é você ter outras modalidades de reajuste, como, por exemplo, o escalonamento do salário ou também o parcelamento do reajuste, ou seja, você negociar um reajuste, ainda que seja um reajuste integral, ou seja, com a inflação cheia, mas ele pode ser parcelado em 2 ou 3 vezes. Essas modalidades, elas tendem a crescer em conjunturas como a que nós estamos vivendo. Silvestre, o movimento sindical nos últimos anos, sobretudo o setor industrial, negociou muito PLR, participação no lucros e ou resultados. Eu acompanho muito de perto os sindicatos metalúrgicos de Guarulhos e região e quero crer que tenha sido um padrão para os metalúrgicos de um modo geral, bons acordos de participação. Eu queria saber se o DIEESE acompanha também essas negociações, que a PLR não é salário direto, mas compõe o ganho do trabalhador, e se vocês têm detectado uma queda também no valor da PLR, se o DIEESE não acompanha, se você, enquanto pessoa atenta ao movimento sindical, tem acompanhado isso. Olha, Franzinho, infelizmente nós não acompanhamos a ponto de ter, por exemplo, um trabalho, um levantamento, um estudo como o balanço das negociações salariais. Agora, os técnicos do DIEESE que estão alocados nas diversas entidades sindicais, ou seja, o que nós chamamos de subseção, que é, digamos, a espécie de extensão da instituição naquele sindicato, né, naquela entidade sindical, a gente sabe que essas entidades continuam e têm negociado muito a PLR. Isso, obviamente, como você mencionou, é uma dimensão também, né, faz parte da remuneração do trabalhador. Então, isso seria um dado interessante a ser acompanhado, mas nós, infelizmente, não temos tido condições
de fazer um levantamento mais apurado para ver o que isso efetivamente está impactando na remuneração do trabalhador. O que se sabe é que os sindicatos continuam negociando. É esperado também que em uma conjuntura como essa, até mesmo os ganhos advindos de participação de lucros e resultados, eles também fiquem, digamos assim, a negociação fica mais difícil porque você tem a dificuldade, quer dizer, as empresas também estão no cenário de dificuldade, de redução de faturamento, etc. Então, isso acaba também afetando. Mas até onde eu acompanho, os sindicatos continuam negociando. É óbvio... Os bancários, inclusive, agora negociaram. Os bancários são um exemplo disso, mas é óbvio que... quando a gente fala em PLR, você como conhece muito bem, dá a impressão que a negociação de PLR no Brasil é generalizada. Todos os sindicatos, não é verdade. Sim, sim. Né? É uma parte dos sindicatos que tem negociado o PLR. Eu estou falando isso desde quando quando foi estabelecida a legislação, lá no final de 1994, né? Ainda no governo do presidente Itamar Franco. Agora, tem categorias que negocia sistematicamente. Todo ano negocia um acordo de PLR. Como esses acordos, Franzinho, normalmente são acordos por empresa, quando se trata de acordos cuja a negociação se dá de forma mais consistente, com base em metas, o sindicato tem uma comissão acompanhada pelo sindicato, vai lá e negocia. Agora, o que ocorre também é o seguinte, tem muitas categorias que você tem um acordo, uma cláusula que consta na convenção o pagamento de um valor X, né? Que é também conhecido como cala-boca, né? Então, mas de toda maneira, tem muitas categorias que têm negociado o PLR desde da implementação da legislação. O que eu percebo em relação à PLR, ela tem variações, né? A lei, né, que estabeleceu a participação nos lucros e ou resultados, que às vezes a empresa não tem lucro, mas ela comprou um galpão, ela trocou sua frota de veículos, ou seja, ela obteve resultados. Sim. Então ela tem que fazer uma participação ainda que singela desses resultados. Tem categoria que eu conheço que não tem PLR, tem PPR, Programa de Participação nos Resultados. Isso eu já vi essa denominação em categorias da indústria e em categorias de serviço. Quando a categoria não tem muito poder de mobilização, se estabelece um valor X, vamos supor, 1/3 do piso. E aí a empresa tem lá um programa de resultados e tem que pagar. Né? Então, só porque esse assunto PLR realmente teve muito avanço nos últimos anos, quando a economia estava crescendo. Silvestre, nós estamos num ambiente de muito desemprego, também aumenta a informalidade, portanto, você gera duas situações. Uma massa enorme de desempregados e uma massa considerável de trabalhadores na informalidade. Ou seja, a pirâmide do trabalho regular e contratado vai afinando. Queria saber se esses desempregados e esses informais acabam pressionando, sem querer, né, mas pelo fato em si, o salário de quem está empregado. Se eles são uma força contra, digamos, os salários e acabam sendo uma força de arroxo. Com certeza, Franzinho. Bom, primeiro, o desemprego é talvez o maior flagelo que se abate sobre o trabalhador. E você lembrou muito bem, o que é que ocorre? O desemprego, se a gente olhar a série histórica, né, dos últimos 12, 13 anos no Brasil, você teve, desde 2004 até ali 2014, né, um crescimento considerável do emprego no Brasil e com um dado interessante, o crescimento do emprego formal, ou seja, emprego com registro em carteira com vínculo empregatício. Que isso tem efeitos positivos sobre vários aspectos. Tem efeito positivo porque o trabalhador está coberto, né, pela legislação, ou seja, tem a carteira assinada. É interessante porque o trabalhador tem acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho.
é interessante, porque normalmente os trabalhadores formalizados, ou seja, aqueles com vínculo empregatício, têm uma renda na média acima dos informais. Sim. Isso contribui também para a receita das entidades sindicais, isso contribui sobremaneira para a Previdência Social. Sim. Um dos problemas da Previdência que está tão decantado agora se deve também ao fato de você ter piorado muito o mercado de trabalho desde 2015. Sim. Ou seja, além de reduzir o contingente de trabalhadores formais, você aumenta a informalidade e, portanto, essas pessoas, a rigor, não contribuem para o sistema previdenciário. Mas a demanda permanece. Mas a demanda permanece. Tá? Então, e por outro lado, isso que você mencionou, quer dizer, o que é que acontece? O fato de você ter uma taxa de desemprego elevada, isso pressiona para baixo a renda, o salário dos trabalhadores que estão no mercado de trabalho. Por quê? Porque você tem a oferta de mão de obra de emprego é muito maior do que a demanda que o mercado de trabalho faz para contratação. Então, tem esses efeitos. Quer dizer, o desemprego só traz efeitos só negativos, né? Sim. Sobretudo para o trabalhador e para a família dos trabalhadores de uma maneira geral. Sim. E tem um impacto na economia, no mercado interno, um impacto no ambiente social, gera desequilíbrio, desajuste, tudo que não presta. Ela implica em crise social, por essas razões que nós estamos apontando, e tem também um efeito negativo sobre a atividade econômica de maneira geral, que quer dizer, que não ajuda, né, a roda da economia girar, né? Quer dizer, você não ajuda o consumo, tá certo? Portanto, não puxa o investimento, a renda não cresce e assim por diante. Perfeito. Silvestre, eu pedi licença mais um minutinho para a gente mostrar aqui um momento do nosso programa chamado Arquivo Sindical. Nós na Agência Sindical temos lá cerca de 600 e poucos vídeos audiovisuais produzidos ao longo de tanto tempo. E um deles, me mostra o Edu, é o 6º Congresso da Força Sindical, que aconteceu em junho de 2009. Vamos ver, né? O que estavam tratando em junho de 2009? Eu nem lembro mais, mas a gente vai relembrar agora. Vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Entre os dias 29 e 31 de julho, a Força Sindical realizou na cidade de Praia Grande o seu 6º Congresso, reunindo cerca de 4.000 trabalhadores de todo o país. O presidente reeleito da Força Sindical e deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, destacou a importância do Congresso. Nós estamos fazendo, então, um congresso dentro desse novo marco, né? Depois de mais de 100 anos de lutas aqui dos trabalhadores do Brasil, a gente conseguiu legalizar as centrais sindicais. E o nosso congresso foi o primeiro congresso, então, dentro desse novo marco da legalização das centrais, com as centrais agora fazendo parte da estrutura sindical e sendo, digamos assim, o carro-chefe do movimento sindical. Então, acho que isso foi importante e também alguns avanços que a central admite agora, como, por exemplo, isso nós já tivemos dificuldade no passado, mas hoje a central admite dentro do seu estatuto que em respeito total ao sistema confederativo, para que a gente possa se organizar e nos organizar por setor de produção, por ramo de produção, para manter essa organização a nível nacional. João Guilherme, o que diferencia este congresso dos 5 outros já realizados pela Força? 3 coisas. A força das bandeiras levantadas, que são bandeiras unitárias da Força e do movimento sindical, como, por exemplo, 40 horas já, que é um carimbo forte do 6º Congresso. A segunda questão, o Congresso, pela primeira vez na história da Força, se reconhece como pujante, como forte, como representativo e orgulho, um Congresso de orgulho. E a terceira questão, que é também muito importante, pelo trabalho habilidoso do Paulo Pereira da Silva, do presidente, a constituição de uma direção nacional ampla, grande, representativa e capaz de conduzir unitariamente a força e as centrais no caminho das lutas dos trabalhadores. Pereira, os metalúrgicos de Guarulhos vieram com uma delegação de 40 pessoas, entre trabalhadores e diretores. Por que a preocupação de trazer 40 pessoas ao Congresso? Olha, com a entidade da Porta de Guarulhos, eu acho que deveria ter trazido até mais, né? Porque quanto mais trabalhador participar do Congresso, principalmente de uma central como a Força Sindical hoje, que é uma das maiores, leva conhecimento e ao mesmo tempo traz as suas reivindicações
junto com o seu sindicato. Eu acho que aqui hoje nós estamos de parabéns com toda a organização que foi feita aqui no 6º Congresso da Força Sindical e com a participação dos trabalhadores e dos sindicalistas que estão aqui hoje participando desse congresso. A palavra de ordem forte é 40 horas já, é isso? 40 horas já, essa é a nossa luta agora é no Congresso, a partir da semana que vem. Nós estaremos no Congresso Nacional conversando com os deputados da importância da votação dessa matéria. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje com José Silvestre Prado de Oliveira, coordenador de Relações Sindicais do DIEESE. Nós vamos agora fazer perguntas novamente, passo para a nossa Ariane Soares. Ariane, manda bala aqui para o nosso Silvestre, no bom sentido, né? Manda a pergunta, na verdade, para o Silvestre, ok? Ok, vamos encaminhar então a última pergunta de hoje, que é da Carolina Maria Rui, coordenadora do Centro de Memória Sindical. Silvestre, no Brasil, a legislação não contempla a organização sindical no local de trabalho. Você acha que isso enfraquece as negociações coletivas? Oi, Carol, obrigado aí pela pergunta. Acredito que sim. Quer dizer, todo país que tem garantido, né, a organização no local de trabalho tem um poder sindical, uma capacidade de negociação mais elevado. Né? A propósito, eu queria só aproveitar a questão da Carol para fazer referência ao debate do negociado versus legislado, ou seja, a prevalência do negociado sobre o legislado. Essa é uma das dimensões fundamentais para discutir negociado sobre o legislado. Se você tiver a garantia de organização no local de trabalho, se você tiver o fim do interdito proibitório, se você tiver as mesmas condições de igualdade da negociação entre o sindicato e a empresa, ou entre o sindicato e a entidade patronal, podemos discutir o negociado sobre o legislado, mas não na situação que a gente tem no Brasil hoje. Correto. Né? Então, Carol, insisto, a organização no local de trabalho é fundamental para a atividade, para a ação sindical, e, enfim, para a luta dos trabalhadores de uma maneira geral. Silvestre, o DIEESE fica onde em São Paulo e como é que é o endereço na internet? Então, o DIEESE fica localizado na rua Aurora 957. No centro? Na no República, centro, né? Do lado da estação metrô República. Tá. O endereço na internet é www.diese.org.br. Nós temos lá no site, na internet, tem um conjunto de estudos, de trabalho, de informações, de indicadores que a sociedade pode acessar. É só entrar nesse site que eu falei agora, www.diese.org.br. Muito bem, agradeço José Silvestre Prado de Oliveira, coordenador de Relações Sindicais do DIEESE, que falou sobre campanha salarial, balanço do primeiro semestre, falou das perspectivas para este semestre, que já estamos no meio do segundo semestre, falou também de questão macroeconômica, do problema, gravíssimo problema dos juros altos no Brasil, abusivos juros altos, da necessidade que temos de manter o Estado como um ente forte e ativo na vida nacional, porque senão o Brasil não vai sair do atoleiro, e também de outros assuntos de interesse dos trabalhadores. Agradeço muitíssimo a Silvestre, que sempre é muito gentil e parceiro aqui da agência sindical e dos nossos materiais de comunicação, da nossa rede de comunicação, digamos assim. Mandar um abraço ao Clemente, diretor técnico do DIEESE, e a todos os integrantes lá, a Geni, a rapaziada que nos atende sempre com muita presteza. Muitíssimo obrigado. Por fim, antes de encerrar, registro importante, 2 fatos importantes hoje no movimento sindical. O Congresso, o 25º Congresso Sindical Comerciário do Estado de São Paulo, aqui em Mogi das Cruzes, próximo a São Paulo, e o 2º Congresso Internacional da Industrial, que é um sindicato mundial, união global, que reúne trabalhadores metalúrgicos, químicos, têxteis, vestuário, mineração, da cadeia, digamos, da indústria. E pela primeira vez teremos um brasileiro na Secretaria-Geral. É o Walter Sanches, que é da CUT e é um dirigente muito competente da Mercedes-Benz. Então, parabéns ao sindicalismo brasileiro que avançou
na organização, na estrutura, no bom sentido, no poder, né, sindical da industrial. Isso permitirá levarmos as bandeiras dos países emergentes, do terceiro mundo, nem se fala terceiro mundo mais hoje, mas existe, especialmente. A todos e a todas um forte abraço, obrigado Edu, obrigado Gisele, obrigado Ariane, obrigado a todos que nos ajudam a produzir aqui o Repórter Sindical. Até quinta-feira, um forte abraço. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.